e viver a vida de Deus. São três coisas. Quem quer ir para o céu? Não, melhor, quem vai para o céu, dá um glória para Jesus. Tem que ser positivo. Eu vou porque Cristo morreu. Então nós vamos ter que passar por essas etapas. O caminho, a verdade e a vida de Deus. Porque só entra, irmãos, quem está no caminho, só entra quem tem a verdade e só entra quem tem a vida de Deus. Aleluia. Então a palavra, irmãos, o Senhor ele declara que eu sou. Essa palavra nós já ouvimos ela está na antiga aliança, ali em Êxodo 3, versículo de número 14, né? Quando Moisés ele recebe aquela incumbência, né? De ir lá se apresentar a Faraó. E não era só o problema, não era só Faraó, mas também se apresentar ao povo de Deus. E ali o povo de Deus tinha que declarar a ele quem enviou, né? Porque essa era a preocupação de Moisés. Quando o povo me perguntar quem foi que me enviou, aí o Senhor dá aquela declaração: diga que o eu sou te enviou. O eu sou o que sou, isso já basta. Eu sou aquele que tem todo o poder, todo o domínio, toda a majestade, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a plenitude, tudo habita no Senhor Deus. Então ele dá essa declaração para Moisés. Mas nós vamos ver Jesus Cristo, o nosso Senhor, também fazendo várias declarações semelhantes. Em determinado momento, Jesus fala: eu sou a porta. Sabe por quê, irmãos? Porque para nós passarmos, irmãos, para nós entrarmos no reino dos céus, nós temos que passar pela porta. Só quem quer passar por essa porta dá glória a Deus. Numa outra ocasião, nós vamos ver Jesus falando: eu sou a videira verdadeira. Olha, irmão, pode ter muitas plantações, pode ter muitos frutos na terra, mas eu sou a videira verdadeira. Em outro momento, nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo falando: eu sou o bom pastor. Eu sei cuidar, eu sei apacentar, eu sei guiar. Só quem está debaixo do sumo pastor da glória para Jesus. Aleluia. Eu sou o pão da vida. João 6, ele fala: irmão, você está precisando de alimento, está precisando de substância? Ele fala: eu sou o pão da vida. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo, ele continua falando, irmãos, continua declarando. Numa outra passagem, o Senhor fala: eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo que morra, você viverá. Aquele que crê em mim, crê nas minhas palavras, ele tem a vida eterna. Só o povo que tem a vida eterna, louvado seja o nome do Senhor. Mas nesta noite nós vamos falar, irmãos, e eu tenho certeza que os irmãos já ouviram, mas rapidamente, essas três questões: o caminho, a verdade e a vida. Essa declaração que o Senhor Jesus dá: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Irmãos, para a gente entender até esse contexto, Jesus ele começa ali no capítulo de número 13, final do capítulo de número 13, explicar para os discípulos, né, tudo que ele padeceria, ele explicar, irmãos, que ele teria que partir. Você imagina, nós recebemos uma notícia difícil. Estavam ali há 3 anos e meio aproximadamente, os discípulos com Jesus. E de repente ele começa a falar: olha, eu vou para um lugar que vocês não podem ir agora, olha, é necessário que isso aconteça. Então ele começa a explicar: o Pai vai ser glorificado, mas você fica. Ele vai dando as últimas instruções para os discípulos. E ele continua aquela conversa até ele entrar no versículo de o capítulo de número 14, aonde nós lermos. E ali o coração dos discípulos começa a se turbar. Irmão, deixa eu falar uma coisa: tem notícias que são ruins para nossas vidas. Tem notícias, irmãos, que às vezes nos deixam para baixo, seja no âmbito familiar, seja no âmbito profissional, seja no âmbito social. Ela nos deixa, tu fica meio triste, tu fica meio preocupado, né? Então era esse contexto. Eles estavam ali vivendo aquela alegria, vendo Jesus curar, vendo Jesus libertar, vendo Jesus trazer a vida a algumas pessoas, que ali ressuscitou algumas pessoas. Ele vendo toda aquela maravilha, vendo o povo se alegrando. De repente Jesus: eu vou ter que partir, eu vou ter que ir. E talvez eu e você possa ter recebido também uma notícia que seja não nessa magnitude, mas tenha deixado o teu coração, o meu coração triste ou preocupado. Mas a palavra que o Senhor fala para mim e para você: não se preocupe, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu estou contigo no começo, eu estou contigo na verdade, eu estou contigo no fim. Eu sou o Deus que não te abandona. Só quem pode glorificar o Senhor. Aleluia. É um momento de confiança, é um momento de fortalecimento, porque era necessário aquilo acontecer.
A gente vai ver na Bíblia algumas coisas que são necessárias, e uma dessas é essa. Era necessário ele partir, era necessário ele ser crucificado, era necessário ele padecer na mão dos fariseus, dos escribas, das lideranças de Israel. E quando a gente fala, antes da gente até entrar aqui, a gente fala de caminho, verdade e vida. Se a gente for ver caminho, a gente vai ver o Senhor Deus mostrando, ele fala, eu sou o caminho. Aí ele fala para Abraão, ele mostra um caminho para Abraão. E caminho, irmãos, nunca é fácil. Caminho não foi fácil ontem, não é fácil hoje, não será fácil amanhã. Caminho sempre é difícil. A Bíblia diz, que a porta é estreita, o caminho é apertado. Ninguém falou que seria fácil para nós. Para Abraão, quando o Senhor fala para Abraão, ele pede logo para ele largar 3 coisas, não é isso? Que ele fala para Abraão, sai do meio da tua parentela, sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então, ele tira Abraão da sua segurança, Tira Abraão da sua segurança e envia Abraão para o caminho. O interessante, irmãos, que nós vamos ver também Deus falando com outra pessoa de caminho. A gente vai ver isso várias vezes na Bíblia, eu vou citar 2. A gente vai ver também Moisés. Quando Deus fala com Moisés, lá na sarça, o interessante é que Deus ele envia, até quando ele diz, eu sou, e ele fala assim para Moisés, olha, vai lá, se apresenta a Faraó, se apresenta ao povo. Então Deus direciona um caminho para Moisés trilhar. Só que para Moisés, ele já não tinha mais aquela segurança. Moisés já estava vivendo no deserto, já tinha fugido, ele não tinha mais aquela segurança da riqueza. Mas mesmo ele não tendo a segurança que Abraão tinha, ele também estava numa posição teoricamente confortável. Por quê, irmão? Já tinha constituído a sua família, já tinha saído do Egito, e deixa essa situação para lá, já fui príncipe, já foi alguma coisa. O que você está querendo dizer com isso, irmãos? O caminho, irmãos, é para aquele que tem segurança, e Deus está falando, larga essa segurança, que eu sou a segurança na tua vida. O caminho é para aquele que não tem nenhuma segurança, ou tem aquela vida humilde, ou talvez esteja acomodado. O Senhor está falando, larga tudo isso, porque eu quero ser o Deus do humilde, eu quero ser o Deus da abastança, eu quero ser um Deus que tem um caminho para a tua vida. Só quem quer trilhar da glória a Deus, aleluia. Eu tenho uma vida humilde, glória a Deus por isso, mas Deus tem planos para mim e para a tua vida. Isaías 55, ele diz que os meus caminhos são maiores que os seus caminhos, os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos. Não importa onde você e eu estejamos, Deus sempre tem algo para nós trilharmos. Agora, irmãos, olha só, ele diz que também eu sou a verdade, E nós temos que falar da verdade. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, e nós vivemos num mundo de mentira, um mundo de informações, o pastor até falava, na escola bíblica dominical, a verdade sempre vence, domingo passado, porque é mentira, a pessoa sempre se enrola, conta aí de novo, a verdade sempre vence. Mas o interessante é que o mundo está rodeado de mentira. Aí o Senhor vai mostrar lá na sua palavra, para a gente entender como é que nós vamos viver nisso. Evangelho de João, capítulo de número 17, versículo de número 17, aí diz, Senhor, a tua palavra é a verdade. Sabe, a palavra de Deus é a verdade. Não importa o que o mundo fala, a palavra de Deus, ela é a verdade para mim, para a tua vida. Só quem crê dá glória a Jesus. Ela é a verdade. Não, mas a ciência está dizendo isso. Não, mas a política está dizendo isso. Não, mas fulano, beltrano, ciclano está dizendo isso. O que a palavra de Deus está dizendo? Crê em mim, porque eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o bom pastor. Eu sou a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que crer nessa verdade. É uma questão de deixar ela habitar em nós. No Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo 7, ele diz assim, olha, se vós estiveres em mim, e se as minhas palavras estiverem em vós, pedirás o que quiser e será feito. A minha palavra é verdadeira, a minha palavra, ela traz vigor, a minha palavra, ela traz direção, a minha palavra, ela abre porta, a minha palavra, ela traz consolo, louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos olhar para a palavra de Deus e falar da vida. Nós temos que entender a vida, Nós temos que ter a vida de Deus. Jesus Cristo morreu para que nós venhamos ter vida. Entenda uma coisa, irmão, nós vamos ter uma vida eterna, mas quando ele diz lá em João 10, é uma coisa interessante, eu vim para que tenhas vida.
e vida em abundância. Ele fala, eu vim para que você tenha a minha vida e também tenha a vida eterna. Olha, irmãos, o céu nos aguarda, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está preparando o lugar, o Senhor já preparou o lugar, bendito seja o nosso Senhor por isso. Mas ele diz que enquanto nós estivermos nessa terra, nós temos que ter a tua vida, nós temos que ter a tua presença em nós temos que ser morada do Espírito, nós temos que resplandecer a glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ter a vida do Senhor, viver essa vida. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. O interessante é que as três situações que o Senhor fala são muito parecidas. Porque muitas das vezes nós queremos viver a nossa vida. E se nós queremos viver a nossa vida, nós vamos sair do caminho. E nós vamos sair da verdade. Não, ele fala, não é assim que funciona. Eu sou a vida. Aí nós vamos olhar, irmãos, três pessoas que o Senhor trouxe à vida. Antes, né? Porque ele trouxe todos nós, mas ele trouxe quem? A filha de Jairo, ele trouxe Lázaro e ele trouxe o filho da viúva de Naim. O interessante, né? Ele vai lá, ele trouxe o Lázaro. Lázaro, no Evangelho de João, capítulo número 11, vai fazendo a descrição. Meu amigo Lázaro, era uma família que agradava o Senhor, era uma família verdadeiramente que hospedava o Senhor, era uma família que tinha aberto as portas para o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, porque Deus cura no meio do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia também vai dizer que ele ressuscita a filha de Jairo. E Jairo, como um dos principais da sinagoga, um dos principais dos judeus, era um homem que não era chegado ao Senhor, né? Porque o judaísmo, a gente sabe que confrontou muito ao Senhor, mas a Bíblia diz que quando Jairo se prostra, quando Jairo se quebra e chega diante do Senhor, a palavra do Senhor vai dizer que Deus ele vai lá e realiza aquele grande milagre, uma rica passagem em relação a isso. O que o irmão está querendo dizer com isso? Irmãos, pode ser um lar que abre as portas para o Senhor, onde o Senhor vive. Mas pode ser um lar que seja do judaísmo, do catolicismo. Aquele que se prostrar diante do Senhor, ele também entra e traz vida. O que você está querendo dizer? O Deus que é o Deus dos crentes, é o Deus que é o Deus de toda esta nação, é o Deus de todo este mundo, é Deus de todos aqueles que reconhecem que Ele é Senhor, ele entra e traz vida, louvado seja o nome do Senhor. Ele não faz acepção. Nós olhamos, né, para o filho da viúva de Naim, aquele jovem, eu até conversava com a minha esposa, já falei isso outras vezes aqui, a gente não vê no texto, nem aquela mulher pedindo para buscar, ninguém falando nada, não é isso? Não é assim, Luiz Cláudio? E de repente Jesus encontra aquela mulher no caminho, talvez conformada, a gente não sabe, não adianta a gente falar das coisas que a gente não sabe. Mas Jesus tem um encontro com aquela mulher e ali a Bíblia vai relatar que se moveu de íntima compaixão pelaquela mulher, sem ela falar nada, talvez o choro, só olhando de longe, porque as multidões se encontraram, a multidão que ia sepultar o menino e a multidão que estava indo com Jesus, e de repente Jesus traz a vida àquele menino. Que é isso, irmãos? Ele fala, eu sou a vida para todos aqueles que tiveram um encontro comigo. Sabe que às vezes, irmãos, Deus cura até aquelas pessoas que não estão buscando Ele, ou estão buscando um caminho errado. Sabe por quê? Porque Deus é rico em amor. Aí Ele vai e se revela, né? Foi assim com aquele paralítico no tanque de Betesda. A Bíblia vai dizer que ele está ali esperando o movimento dos anjos. Tem gente aí esperando tanta coisa acontecer, 2018 chegar, e presidência, e não sei o que, e outras coisas. Aí Jesus se apresenta. Se apresenta como, irmãos? Lá naquele dia ele chegou diante do tanque e falou com o paralítico, sabe? Assim, né, no escondido, sabe, Luiz Cláudio? Fala no escondido, igreja. Todo mundo lá esperando, o anjo vai vir. Aí ele chega aqui assim e fala, olha, você quer ficar curado? Você quer ter vida? Você quer mudar a sua história? Não é que o anjo vai vir aí, não é que a política vai melhorar, que o Trump, que o Temer, que não sei o quê. Eu não quero falar disso não, rapaz. Eu estou perguntando se você quer que eu abra a porta, muda a história da tua casa, da sua família. Deus falou com aquele homem, sabe? Num sapatinho, Deus falou com aquele homem no escondido. É quando você abre a palavra de Deus, é quando você ouve uma palavra de Deus, e Deus fala no teu coração, você quer mudança? Aí você fala que assim, eu quero. Então Deus fala, levanta dessa situação, porque eu sou o Deus da vida, e nesta noite Deus fala comigo e contigo, que só quem quer mudança dá glória a Deus. Não fique esperando, irmãos. Vai ter congresso, vai ter isso, naquele dia vai ser o final da campanha, vai ser isso, é hoje, é agora.
É o momento de encontrar com Jesus. É o momento dele falar. Eu fico vendo todo mundo assustado. Como é que quem te curou? Aí depois ele fala, né? Por isso que existe escola dominical, existe o ensino. Ó, esse negócio você tem que aprender. Ó, foi o Senhor que te curou. Não, eu te curei, eu nem sei. Teve uma outra passagem do céu, o que foi? O que aconteceu? Eu nem sei. Quem foi que te curou? Não sei não. Às vezes encontra ele no templo, você conhece, sabe quem é Jesus? Quem é o Senhor? Aí eu falo, não sei quem é não, o Senhor, porque o que sou eu. Ah, então tá bom, agora eu sei. Porque você tem que saber. Jesus, ele é a vida. Mas para quem quer vida, para quem recebe a vida, para quem recebe Jesus, para quem está disposto a mudar, aleluia. No Antigo Testamento, o Senhor sempre vai mostrando prefigurado, né? Ele manda levantar no tabernáculo, levantar um tabernáculo no deserto. Aí no tabernáculo tinha um átrio, né? Onde ficavam os gentios. Aí ele já vai mostrando, ó, eu sou o caminho é o átrio. Aí quando a gente entra dentro do tabernáculo, aí a gente vai ver, lá tem um lugar santo, onde está o povo, e ali ele vai ver que aqui está a verdade. Mas existia um lugar, irmãos, que era separado, né, pelo véu, que estava lá atrás, lá onde ficava a Arca da Aliança. Onde estava, né, a presença de Deus. E lá estava o que dentro da Arca da Aliança? Estava o maná, que não embolorou, porque tudo que está dentro da arca, tudo que está na presença de Deus, não vai apodrecer. Lá estava, né, a vara de Arão que floresceu, porque quem está na presença de Deus tem autoridade. Será que você pode glorificar o Senhor? Aleluia! E lá também está as tábuas da lei, que está os mandamentos, que está a palavra de Deus. O interessante que o átrio é o caminho, o lugar santo dentro do templo é a verdade, mas existe o santo dos santos onde está a vida. E Jesus fala, eu sou o caminho, você tem que passar pelo caminho, você tem que passar pela verdade. E hoje o véu está rasgado para você receber a vida. Louvado seja o nome do Senhor. E de repente, irmãos, Jesus começa a conversar com os discípulos. Ele começa a explicar todas essas coisas para os discípulos. E vocês têm que viver isso. Para mim e você, tem que viver essa verdade. Tem que viver o caminho. Ah, é duro, é complicado. Eu estou vivendo um tempo, irmãos, que Deus está começando a me dar paz. Porque tem momento que a gente passa a tribulação, mas sabe, ficando em paz, sabe? As coisas começam a apertar muito, em paz. Deus me chamou mesmo. Dá um problema no trabalho, Deus colocou mesmo. Dá um problema, não sei o que na família, Deus está no controle mesmo. Sabe, é assim, irmão, paz, confiança. Confiança no Senhor, que Ele está no controle. Sabe qual foi a primeira palavra que Ele falou, Cláudio? Aí Ele fala algumas palavras, né? Ele explica isso para os discípulos ficam ali tristes. No versículo de número 1, Ele diz a primeira instrução. Não se turbe o vosso coração. Turbe, vem de turbado, vem de conturbado, de agitar. Não agite seu coração. Por causa de quê? Por causa dessa notícia que você recebeu. Porque eu estou dizendo que eu vou partir. Ou talvez por essa notícia que você recebeu, seja de trabalho, seja familiar, seja de enfermidade. Não turbe o vosso coração, aquiete o vosso coração, descanse em mim. Olha só, o caminho para você viver na minha presença, o caminho para você viver no caminho, o caminho para você viver a verdade, o caminho para você viver a vida é confiar, é descansar, é não se conturbar, porque eu tenho domínio de todas as coisas, diz o Senhor para nós, aleluia. Não adianta ficar agitado. Onde ficava agitado, vou fazer alguma coisa assim, vou fazer nada. Às vezes a gente pensa, né, irmão? Pensa toda hora, vou agitar. Aí chega uma hora, tem hora que Deus te joga num lugar, te joga de outro, só fica olhando, né? Aí Deus, tu vai ter que aprender uma hora, Roberto. Tá passando o tempo, tem que aprender. Eu quero saber de uma coisa? Eu não sei de mais nada, tá tranquilo. Só seja uma coisa, irmão. Eu sou servo do Senhor. Ele me escolheu. Não foi eu que escolhi ele, não. Ele me lavou, ele colocou vestes novas em mim. E ele só vai dizendo, vai para a direita, vai para a esquerda, vai andando, vai caminhando, vai glorificando, e eu sei que o final é bênção, irmãos, porque Ele prometeu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tu és filho de Deus, tu és filha de Deus, é essa certeza que precisa ter. Se a nuvem não andou, não ande, não falou nada, fique tranquilo, não turbe, não fique conturbado, não fique agitado, porque não vai poder crescer nada, não vai poder mudar nada. Faz o que lhe compete fazer e confie no Senhor. A segunda coisa que ele fala, né, depois de não se turbar, que ele tem que acalmar. Eu fico imaginando, né, a gente pode imaginar, lendo a palavra,
Qual foi a comoção, né? O que aconteceu naquele momento? Eu vou embora. Depois de 3 anos e meio de milagre, de bênção, eu vou embora. Eu fico imaginando a agitação. Que é o Senhor? Se fosse o discípulo Pedro, a gente podia até deixar aí. Podia deixar aí Judas, João, mas o Senhor é eu que vou. Tu imagina, irmãos, a agitação que houve naquele momento. Então a primeira coisa era a questão de não se agitar. Não sei qual foi a palavra. Não se agite, não se conturbe, não turbe. Fique tranquilo, descanse no Senhor. A segunda coisa que o Senhor fala e diz assim, olha, credes em Deus, credes também em mim. Creia, seja uma pessoa de fé, seja uma pessoa para frente. A situação pode parecer difícil, mas você precisa ter fé. Sabe por quê, irmãos? Para nós vivermos no caminho, vivermos a verdade, vivermos a vida, temos que ser homens e mulheres de fé, temos que ser uma geração de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Só quem quer, só quem quer, só quem quer glorifica. Eu preciso de mais fé, Senhor. Os discípulos falavam isso, né? O discípulo fala em Mateus 17, aquele homem fala, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Não é ajudar a ser mais incrédulo, não, ajuda que eu sou tão incrédulo às vezes, sabe? Eu não acredito. Não, o Senhor está aqui. Irmãos, entenda uma coisa, essa questão de fé, não vem falar porque é crente, não é isso não. Porque os grandes atos de fé, a gente vai ver muitas de pessoas que nem conviviam com Jesus. E nós vamos ver pessoas que conviveram com Jesus, igual Tomé, que não acreditavam. A gente vai ver um centurião vindo, que só de ouvir falar, ele fala que assim, eu sei que uma palavra sua basta para mudar a história do meu criado, para mudar a história da minha família, para mudar a história da minha casa. Aí o Senhor fala que assim, poxa, nem Israel, eu vi tanta fé assim. Essa questão de fé, irmãos, não é só uma questão de estar perto. É algo que nós temos que viver, deixar entrar dentro de nós. O escritor aos Hebreus vai dizer que ele é o autor e consumador da fé. Ele é o autor e consumador da fé. Se Ele estiver dentro de nós mais e mais, se nós estivermos cheios do Senhor, se nós pedirmos para o Espírito Santo, encha a minha vida, nós vamos cada dia mais acreditar mais nas coisas do Senhor. E a segunda coisa que ele fala é que assim, olha, eu vou embora, mas creia, você não vai ficar órfão não, eu jamais vou te deixar só. Creia que eu sou o Deus que estou contigo, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Senhor chama os discípulos para um outro patamar. Agora, vocês vão ter que crer sem ver. Ficaram acreditando nesses 3 anos que eu estive aqui. Agora, creia sem ver a minha presença, mas creia que eu esteja junto. Vamos mais à frente, irmão. Aí ele diz assim, outra coisa interessante. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Primeira coisa que ele fala, na casa de meu pai há muita morada. Irmãos, o céu já há muita morada. Já existia. Não, de existir hoje. Mas ele fala que assim, mas eu vou preparar. Mas ele fala, quando do preparo, ele fala que seria algo futuro. Porque uma coisa é ter espaço no céu para mim e para você. Agora outra coisa é o nosso lugar estar preparado. Ele fala, olha, eu vou preparar na cruz do Calvário. Lá eu vou garantir o seu lugar lá, Marilac. Lá vou garantir o seu lugar, Marcelo, Roberto, João, Maria. Eu acho que você não entendeu, se não dava glória a Deus. Eu vou garantir lá o seu lugar na cruz do Calvário. O lugar já existe, entendeu? Mas eu tenho que garantir na cruz. A cruz vai nos dar esse direito. A cruz vai dar o direito para você. A cruz vai dar o direito para todos que creem em Jesus. Só quem crê glorifica o nome do Senhor. Existe um tempo. Então nós ouvimos Jesus falar para não se turbar, ouvimos Jesus falar para crer e ouvimos Jesus falar que vai preparar. Existe um tempo. Ei, aguarde o tempo, meu irmão. Aguarde o tempo, meu irmão. Aguarde o tempo, irmãos, da bênção. Aguarde o tempo, irmãos, do agir de Deus. Ô Senhor, por que você não faz isso agora? Acaba com tudo, talvez o discípulo falando e a gente vai junto. Ei, tem um tempo, rapaz. Tem um tempo na tua vida, tem um tempo na tua família. Saiba viver o tempo. Aguarde o tempo de Deus, há tempo para todas as coisas, há todo um propósito debaixo do céu. Outras coisas que nos faz, irmãos, muitas das vezes não saber viver o caminho, a verdade e a vida, é não saber lidar com o tempo. Não saber lidar com o tempo, não é para hoje, é para amanhã, é que eu perdi tempo. Ei, o Senhor está controlando, o Senhor está trabalhando, Ele trabalha até agora, Ele não parou de trabalhar não. São 24 horas trabalhando. Deixa o tempo de Deus agir na sua vida. Faça só o que compete.
E o Senhor vai te mostrar as bênçãos que Ele tem preparado. A quarta coisa, nós vamos fechar aqui. Qual é a quarta coisa que vai nos ensinar a viver o caminho de Deus, a verdade de Deus e a vida de Deus? Isso vai além de ser crente, irmãos. Todo lugar que eu estou indo pregar, vou pregar no congresso agora, depois que eu aprendi isso na palavra, irmão. Ser crente, quando eu vejo o Tiago falando que até os demônios creem e tremem, tem os demônios, então eu estou no patamar de... Não é crente não, mas é relacionamento, isso é vida com Deus. Depois que ele falou que assim, ó, até os demônios creem e tremem. Você está se vangloriando porque é crente? Até o demônio crê e treme. Deus nos chamou para nós termos relacionamento com Ele. Temos a vida com Ele, sentar à mesa com Ele. Ei, eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, entrarei em sua casa. Cearei contigo, você ceará comigo. Aleluia. Oh, é coisa maior do que isso. É coisa maior do que só acreditar como existência, como filho de Deus. Não é. É coisa de ter relacionamento. É querer o Senhor. Falávamos em casa ontem, nós estávamos adorando o Senhor e falando ali com Deus. É igual a questão da oração. Quando a gente aprende a orar, né, a gente sabe, poxa, a oração, irmãos, ela tem poder. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E através de nós, Deus coloca uma palavra, nós oramos. E aí Deus, Ele libera o seu poder, o seu agir. Glória a Deus por isso. Mas isso é só o primeiro estágio, irmãos. Aí depois que a gente começa a orar, tu vai ver, pois oração é uma conversa. Tu vai vendo aqueles homens orando com Deus, conversando, falando e ouvindo. Não é questão de dar ordem, é só sai demônio, é só isso, não, cura. Aí tu vai vendo, é conversa. Aí tu vai, poxa, estou no estágio bom, já estou conversando com Deus. Mas aí você vai avançando na oração, você vai vendo que oração é um relacionamento profundo com Deus. Você começa a se relacionar com o Senhor Deus, começa a entender de Deus, e Deus começa a explicar as coisas dele. Aí olha só, irmãos, já é um terceiro estágio da oração, e sabe o que Deus está falando? Isso não acaba não, sabe? Se você for mergulhando, se você for chegando, você vai chegar num patamar que eu quero, sabe? E naquele grande dia você vai ver como eu sou perfeitamente, mas para isso você tem que avançar, você tem que querer caminhar comigo, você tem que saber aguardar o tempo. Você tem que viver o meu caminho, tem que viver a verdade, tem que viver a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Esse quarto tópico ele diz assim, versículo 7, para fechar: se vós me conheceis a mim, também conheceis o Pai, e desde agora conhecei e ter visto. A quarta coisa para nós vivermos o caminho, a verdade e a vida é conhecer a Deus. Irmãos, é muito triste, né, irmãos? Nós passarmos uma vida de crente, não conhecer o Senhor. Ou alguém falar que assim, fala de Deus para mim, e você não saber, eu não conheço bem, irmãos, assim não. Eu acredito, mas eu não, conhecei o Senhor e prossegui conhecer o Senhor. Oséias 6:3. Sabe, vai mergulhando nos rios de Deus. Aí você vai entrando em outras portas, vai, sabe aí, irmãos, é com o tempo, né? Isso tem um tempo, né? Que aí vai trazendo paz. Aí tem dia que você está por baixo. É assim, a vida é assim. Tem dia que você está por cima, aí tem dia que você está mais ou menos, tem dia que está tempo. Aí você vai vendo. Aí a Bíblia alcança o que? A paz que excede todo entendimento. Duas coisas excedem entendimento na Bíblia: a paz de Deus e o amor de Deus. Eu posso ficar que nem uma criança, falar que assim, não vou ficar aqui assim mesmo. Aí vai qualquer ventinho, vai atribular, né? Qualquer coisa vai chorar, qualquer coisa vai espernear, e Deus fala, vem cá, eu te amo. Mas você falando que é assim, não, eu estou vivendo, eu estou crescendo, eu quero conhecer mais de Deus. Irmãos, não estamos falando de teologia, não estamos falando nada disso não. Estamos falando de relacionamento, de mergulhar, de orar, de entender, de querer se relacionar com Ele, de querer ser um instrumento de Deus, de ser um grande evangelista, de ser uma grande mulher de oração. Para quê? Para mim orar aí, pregar aí? Não, irmãos, para você falar onde você estiver, para as pessoas olharem e falarem que assim, sem abrir uma palavra, como aquela mulher falou, vai ali um homem de Deus, falaram para o profeta. Por quê? Porque ele conhecia o Senhor, por ele queria conhecer o Senhor. Sabe, irmãos, quando nós começamos a conhecer o Senhor, Ele vai revelando no Espírito as virtudes do mundo vindouro. Ele vai revelando tudo que Ele tem preparado para mim e para você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé nesse momento, em nome de Jesus. Oh, Deus eterno, vamos estar orando, irmãos. Oh, nós somos a igreja de Cristo. Você fecha seus olhos. Oh, aleluia. Continue louvando, continue no som. Sabe uma coisa que o Senhor falou? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Sabe o que ele está dizendo para mim e para você nesta noite? Viva o caminho, Roberto. Viva o caminho, igreja. Tá duro, viva o caminho. Viva a verdade.